Sem dúvida, os super-heróis são o nicho mais popular do universo de histórias em quadrinhos. Principalmente quando falamos das duas maiores empresas do ramo, DC e Marvel Comics. Ambas as empresas têm um panteão de heróis poderosos e extremamente populares, mas que em sua maioria são heróis brancos. Cadê os heróis negros deste panteão? Você está ouvindo o Enquadro em Frame, e neste episódio vamos falar sobre os personagens negros nos quadrinhos da Marvel. A Marvel e a DC são indiscutivelmente os maiores nomes quando se fala na indústria das comics. Ambas as empresas passaram por diversas mudanças até se tornarem o que são hoje. A primeira versão da Marvel veio na década de 1930. A Casa das Ideias nasceu com o nome de Timely Comics. A empresa começou pequena e não teve um grande impacto no mercado nos seus primeiros anos. Na década de 1950, a companhia mudou seu nome para Atlas New Company, tentando alguma renovação para trazer sucesso para suas revistas. E foi apenas na década de 1960, após o decreto de falência da Atlas, que o seu dono, Martin Goodman, fundou a Marvel Comics. Ainda como Timely e Atlas, foram lançados diversos títulos de histórias em quadrinhos no segmento de super-heróis, trazendo alguns nomes conhecidos como Tocha Humana, Namor, Capitão América, que tiveram seus títulos descontinuados e voltaram a aparecer décadas depois repaginados na Marvel. Além, claro, de outros personagens que nunca mais retornaram a aparecer. Apenas um ano depois da sua fundação, a Marvel trouxe dois dos seus maiores nomes para o processo criativo, Stan Lee e Jack Kirby. A dupla foi responsável pela criação de diversos personagens de sucesso, como o grande primeiro título da Casa das Ideias, o Quarteto Fantástico. Como falei no episódio passado, em 1954, a Atlas lançou a revista Young Tales número 1, que trouxe aquele que seria o primeiro herói negro do seu elenco, o Aku, Prince of Bantu. O Aku era um príncipe da nação Bantu, localizada nas profundezas escondidas da África do Sul. O personagem volta a aparecer em mais 7 edições da revista Young Tales, mas depois nunca mais foi visto. O primeiro personagem negro recorrente da Marvel foi Whitewash Jones, apresentado na revista Young Isles de 1941. A revista trazia um grupo de jovens heróis semelhante aos Jovens Vingadores. Whitewash foi desenhado de forma totalmente estereotipada, com grandes orelhas, olhos arregalados e lábios excessivamente largos. Um outro ponto que chama a atenção na construção do personagem é a ironia do seu próprio nome, Whitewash, que traduzindo para português significa cal, um mineral barato e extremamente branco que tem usos variados em diversas indústrias. Além disso, Jones era o único personagem da equipe que não tinha poderes ou grandes habilidades, sempre sendo colocado no lugar de comicidade e como um personagem sempre a ser salvo pelos heróis. Se você observar as diversas capas da revista que podem ser encontradas facilmente na internet, Whitewash sempre vai estar lá, numa situação que precisa ser salvo pelos seus amigos poderosos. Esse personagem perpetua a lógica de inferiorização do negro nas mídias, sempre postos como seres fracos e de baixa inteligência. Essa toada seguiu nas décadas de 1940 e 1950. Poucos personagens negros, sempre lugares de personagens secundários que precisam ser salvos e ou são alívio cômicos. Uma das poucas tentativas de mudar esse estigma de personagens negros veio em 1965, na HQ de guerra Sargento Fury e o Comando Selvagem, no qual foi apresentado o soldado Gabe Jones, que era um músico de jazz que participava do regimento do exército americano na Segunda Guerra Mundial. Composto por figuras das mais diversas origens étnicas, desde italo-americanos, judeus e até mesmo suposto homossexual, a representação de Gabe chama a atenção por colocar ele, enquanto homem negro, como um ser que se expressava em um inglês impecável e a sua bravura no campo de batalha era sempre ressaltada. Mas também é preciso ficar atento que possivelmente essa representação positiva veio como uma forma de mostrar que o homem negro, assim como as outras minorias apresentadas na história, poderiam ser glorificadas através do militarismo, representando e lutando por sua nação. Apenas em 1964 surgiu o primeiro super-herói negro, mas ainda em um lugar secundário, o Falcão. Sam Wilson surge como sidekick do Capitão América, chegando a estampar a revista Capitão América e o Falcão. O herói surge nas ruas do Harlem, bairro conhecido por ter uma grande concentração de população negra na cidade de Nova York. Quem também tem suas origens no Harlem é Luke Cage, que foi criado pegando carona no sucesso da Blaxploitation.
gênero popular de filme protagonizados e de autoria negra. Cage era um membro de uma gangue quando foi preso por um crime que não cometeu. Então ele se voluntariou como cobaia em um experimento que iria fortalecer o seu sistema imunológico. Porém, durante esse experimento, ele foi vítima de uma sabotagem de um guarda racista e com isso ele ganhou resistência e força sobre-humana. A partir daí, começou a agir como um herói de aluguel. Segundo Aschenfelder, um pesquisador de quadrinhos, a história de origem de Luke Cage remete a alguns experimentos científicos que foram feitos na população negra e carcerária pelos órgãos dos Estados Unidos. O caso mais marcante foi o caso Tuskegee, que tinha como objetivo observar a evolução da sífilis livre de tratamento. Esse projeto envolveu 600 homens negros, sendo 399 com sífilis e 201 sem a doença, todos da cidade de Macon, no estado do Alabama. Em 1966, a Marvel lançou seu primeiro super-herói negro africano, o Pantera Negra, mais um personagem criado pela dupla Stan Lee e Jack Kirby. Aqui abre o parêntese, 2 autores brancos. O herói de Wakanda apareceu pela primeira vez na edição número 52 da revista Quarteto Fantástico. Apesar de hoje o personagem ser uma das principais caras da Marvel, ele não fez um sucesso mercadológico nas suas primeiras aparições e ficou fora das páginas da editora por quase uma década, retornando apenas em 1974, em uma aventura solo dentro da revista Young Action. A primeira super-heroína só chega em 1975, e sim, é ela mesma que você está pensando, a Tempestade dos X-Men. Idealizada por Len Wein e Dave Cockrum, a personagem de descendência africana é uma mutante que integra os X-Men, grupo de heróis da Marvel que tem um histórico acerca de discussões sobre minorias. Em certo momento da história do grupo, Tempestade chega a liderar a equipe, sendo assim, a primeira super-heroína negra a liderar um grupo de super-heróis nos quadrinhos. Por algumas vezes, a Tempestade também já teve títulos solos, e um deles ainda está em publicação desde a renovação da editora em 2024. Não é coincidência o período de entrada mais contundente de personagens negros na editora. Neste mesmo período, a luta por direitos civis nos Estados Unidos ganhava mais força e repercussão, principalmente com a ascensão de lideranças negras como Malcolm X e Martin Luther King. Então, para as empresas, era também um ganho editorial trazer super-heróis negros e atingir o público que simpatizava com essa luta. Mas, entre essas tentativas de trazer o assunto para as páginas das HQs, alguns eventos problemáticos acabaram acontecendo. Inclusive, falando sobre Martin Luther King e Malcolm X, existe um rumor, uma espécie de lenda urbana, de que o Professor Xavier e Magneto das histórias dos X-Men são alusões aos 2 líderes negros, mesmo que ambos personagens sejam homens brancos. Apesar de ter em si uma similaridade no embate ideológico sobre o futuro da raça mutante, e que nas histórias dos X-Men fazem referência às lutas das minorias, não existe nenhum documento que comprove que os personagens foram realmente inspirados nas lideranças negras. Pelo contrário, o próprio Stan Lee afirmou em entrevista que quando o Professor X e Magneto foram criados, não tinha esse pensamento na concepção. Se é verdade ou não, nunca saberemos. Mas falando de fatos, no mesmo ano da primeira aparição do Pantera Negra, em 1966, foi fundado o famoso Partido dos Panteras Negras. Não encontrei informações que confirmem a inspiração de um sobre o outro, mas o que sabemos que realmente aconteceu é que Roy Thomas, editor-chefe da Marvel na época, foi responsável pela mudança do nome heróico de T'Challa durante um certo período. Temendo a conotação política no personagem, Roy Thomas ordenou que o nome do herói fosse alterado para Leopardo Negro. A justificativa da mudança chegou a vir pelo próprio T'Challa em uma das suas aparições no Quarteto Fantástico, quando Tocha Humana pergunta sobre a mudança do nome, e o herói do Wakanda diz que Pantera Negra era um nome político demais para ele. Roy Thomas também foi o responsável por descontinuar títulos de personagens negros e mulheres na década de 1970. O próprio editor-chefe à época disse que dá para fazer negros comprarem gibis sobre brancos, mas era difícil fazer brancos comprarem gibis nos quais o personagem principal é negro, e era ainda mais difícil fazer meninos comprarem gibis sobre mulheres. Na década de 1970, começou a aparecer os primeiros heróis negros. A década de 1980 foi promissora, e na década de 1990, chega o que podemos chamar de uma segunda onda de personagens negros nas páginas das revistas, tanto da Marvel quanto da DC. Essa nova onda veio com a maior liberdade editorial para os autores, já que as duas grandes editoras precisavam se reinventar, pois neste momento,
outras editoras começavam a ameaçar a soberania delas no segmento heróico. Um exemplo é a Image Comics, que foi fundada em 1992 por ilustradores e roteiristas dissidentes da Marvel Comics. A Image teve como um dos seus primeiros lançamentos Spawn, a reencarnação demoníaca de Al Simmons, soldado americano negro morto por traição e que volta à Terra para vingar-se e proteger sua família. O sombrio herói teve sucesso logo de cara, e apenas 5 anos depois do seu lançamento, ganhou um filme solo. Entre as diversas editoras que a Marvel adquiriu, a Malibu lhe trouxe uma ótima surpresa: MIB Homens de Preto. Apesar de nas revistas em quadrinhos ambos os protagonistas de MIB serem homens brancos, o primeiro sucesso cinematográfico das aquisições da Marvel veio com um protagonista negro, Will Smith, que na época era um ator em ascensão. Não era incomum a aquisição de editoras proeminentes ou até em decadência pela Marvel e a DC. É também uma estratégia de mercado para que as duas editoras se mantenham no topo. A própria DC já tinha feito uma grande aquisição décadas antes, a Fawcett Comics, editora responsável pela criação do Shazam e o seu universo. A década de 1990 ficou marcada pelas tentativas, entre os sucessos e fracassos, de adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema, pela ascensão de editoras alternativas, mas também pela decadência das duas grandes editoras e um desinteresse do público pelos seus super-heróis. Diversas estratégias foram tomadas para remediar essa queda, inclusive reformulações editoriais nas suas HQs. Em 2001, a Marvel lançou a linha editorial Max, destinada a um público adulto. Ela foi criada após a Marvel ter saído do Comics Code Authority e ter estabelecido seu próprio sistema de classificação de suas revistas. Até hoje, os títulos Max são os únicos da Marvel que podem apresentar conteúdo explícito. Também no início dos anos 2000, a Casa das Ideias trouxe a linha editorial Ultimate. Essa linha veio com um universo alternativo que iria reformular o universo Marvel. O intuito era capitalizar com o êxito que tiveram os filmes dos X-Men e do Homem-Aranha, no sentido de capturar os jovens que não conheciam o universo Marvel e estavam intrigados pelos filmes. O universo Ultimate trouxe novas histórias para os heróis, novas concepções, novas formações para as equipes e até mudanças de etnias, como foi o caso de Nick Fury. O militar e líder da corporação SHIELD foi criado em 1963 e sempre foi apresentado como um homem branco, até o lançamento do universo Ultimate. A nova roupagem do Fury o trouxe como um homem negro e foi declaradamente inspirada no ator Samuel Jackson, que interpreta o personagem no MCU desde 2008. Em 2012, a Marvel trouxe uma nova reformulação para o seu universo, decidindo reiniciar as histórias dos seus heróis. A editora optou apenas por zerar as publicações para que os novos leitores pudessem acompanhar desde a edição número 1. Essa nova era da Marvel passou por 3 fases. Em 2012 teve o lançamento da Marvel Now, Nova Marvel no Brasil. A segunda fase veio em 2013 com a All New Marvel Now, Novíssima Marvel aqui no Brasil. E a terceira fase culminou na All New, All Different Marvel, totalmente nova e totalmente diferente Marvel, lançada aqui no Brasil em 2016. Essa nova fase da Marvel trouxe personagens de diferentes raças, etnias e gêneros para assumirem o manto de heróis que anteriormente eram, em sua maioria, homens brancos. Alguns exemplos desses novos personagens é o Miles Morales e a Riri Williams. Alguns heróis não chegaram a ser criados, mas receberam mais protagonismo nessa nova era, como por exemplo Sam Wilson, o já citado Falcão, que se tornou o próprio Capitão América nos quadrinhos. Obviamente, nem tudo foi alegria e teve uma parte do público que não recebeu muito bem, fazendo ataques racistas e machistas aos novos personagens. Mas mercadologicamente essa era foi frutífera para a Marvel, emplacando novos sucessos e conseguindo trazer uma semelhança para com o universo cinematográfico, que facilitou a entrada de novos leitores no universo dos quadrinhos. Porém, como sempre, as histórias ficaram uma bagunça com os excessos de mega eventos. E para arrumar a casa, em 2024, a Marvel retomou o universo Ultimate, ou melhor dizendo, criou um novo universo Ultimate, com ainda mais alterações. As suas HQs ainda estão chegando no Brasil, então vamos ver aí no que vai dar. É inegável a evolução em termos quantitativos e até certo ponto qualitativos de personagens negros nas Marvels da década de 1960 até hoje. Vemos que realmente existiram tentativas, com alguns grandes acertos, como por exemplo Miles Morales. A entrada de autores e autoras diversas nas empresas também é de suma importância para que, além da criação de vários personagens, venha a representação positiva de corpos negros nas páginas dos quadrinhos de super-heróis, que ainda atingem várias pessoas ao redor do mundo. Infelizmente, até hoje é comum ver ataques racistas do público nesse nicho,
a inserção de novos personagens e mudanças de etnia. Mas para essas pessoas, que em alguns casos eu nem acredito mais na evolução mental, suas histórias e seus personagens ainda vão estar lá. Você ainda vai se ver em centenas de heróis homens, brancos, héteros. Desde que nós também possamos nos ver em roupas heróicas e de forma plural, com várias existências negras. Mas apesar da evolução, temos que ter em mente duas coisas. Ainda existem muitos problemas na representação de pessoas negras, e a evolução é constante. E principalmente, esses personagens só estão aí por escolhas editoriais e empresariais. Querendo ou não, personagens negros dão lucro, e vão continuar existindo enquanto derem. Mas se as vendas caírem, os editores não hesitarão em cortá-los. Então a luta para permanecer vivo ainda é constante. Você acabou de ouvir o podcast Enquadro em Frame. Esse episódio faz parte da série Reflexões sobre HQs e suas representações. Essa série de episódios é baseada na minha dissertação, que o link de acesso, assim como outras referências para a construção do roteiro, estarão aqui na descrição. Se você gostou do conteúdo, nos siga nas redes sociais, @Enquadro em Frame, e pense em compartilhar esse episódio. Eu sou Hector Souza, fui responsável pela pesquisa, roteiro, narração e edição deste episódio. A transcrição de áudio e a revisão do episódio ficou por conta de Gabriela Ferreira. A arte de capa é de Eric Torres. Esse episódio só foi realizado graças ao edital de chamamento público número 008/2023, edital Paulo Gustavo Aracaju, audiovisual, através da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar Federal 195/2022.